Mentalize alguém e veja o que o tarô irá mostrar. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma leitura acontecendo no canal. Eu sou o Leandro te recebendo para a gente falar de amor. Dessa vez, então, com a leitura que será direcionada ao campo afetivo. Você vai mentalizar alguém daí e as cartas daqui vão mostrar uma série de situações. É um tema que nos traz liberdade interpretativa. Pode ser que o tarô mostre como a pessoa está em relação a você, qual a energia do momento a dois, sentimentos, intenções, como pode ser o desenvolvimento dos caminhos. A gente vai dar essa liberdade ao tarô e ao baralho cigano. E para você participar, você vai escolher uma das 3 pedras. Eu vou abrir as cartas 3 vezes, tá? Então a opção 1 é ametista, 2 lápis lazuli, 3 quartzo fumê. Deixa a sua intuição te guiar. Pausa o vídeo se você precisar um pouquinho para você se concentrar. A leitura é coletiva. Absorva o que você sentir ressoar, o que você não sentir, solta e deixa a mensagem para as outras pessoas participando. Tudo bem? Se inscreve, ativa o sino, deixa o like. Aqui na descrição você tem o tempo de início de cada uma das 3 leituras. Então você pode dar uma olhadinha aí abaixo, clicar e ir para a da sua escolha. Para quem fica na 1, que é a ametista, então, começando para você. Olha que interessante, né? A gente está aqui fazendo uma leitura para falar de amor, você está aí mentalizando alguém, então a gente está buscando observar ou captar a energia da situação, né? E vem o imperador e a imperatriz. O que o tarot está mostrando na mesa? Uma energia de casal aqui, né? Então, é muito sobre vocês dois aqui, ok? E com essa necessidade do louco, tá? O que eu percebo aqui, gente? Imperador e imperatriz é o tarô mostrando vocês como pessoas muito compatíveis, um desejando ter a companhia do outro, tá? Só que o que acontece aí? Um com a personalidade mais forte do que a do outro, né? Os dois aí como pessoas que não são lá muito fáceis, muito tranquilinhas não, né? Então tem essa questão, né? De personalidade forte, de posicionamento, muito aqui entre vocês. Ou, se não for uma característica geral, pelo menos é uma situação aqui que conversa muito com o momento entre vocês, tá? Então pode estar rolando essa questão aí de choque de personalidade, de uma necessidade muito grande de ter razão, quem está certo na situação, né? Quem fica por cima, quem fica por baixo, sabe? Mais disputa acontecendo do que parceria. Então, o que eu percebo? Imperatriz e imperador, tá? E nota uma coisa, nessa situação como foi apresentado na mesa. Esses personagens que se querem, que se gostam, sabe? Que combinam um com o outro, se dando as costas, olha só, né? Um tá virando a cara pro outro aqui, mas ninguém quer perder nada daí. Um não quer perder o outro. Só que é essa coisa meio de gato e rato, sabe? De ficar ali criando conflitos, mas um precisar da companhia do outro. Se ficar sem, aí vai ser muito ruim para ambas as partes, tá? Então, isso pode dizer muito realmente sobre vocês, sobre personalidade, ou como eu disse, na mais simples das hipóteses, um retrato do momento aí, da situação, né? Então, os caminhos, de repente, sendo aí um pouco dificultados por essas características, né? De quem tá certo, quem fica por cima. Tem muito de disputas acontecendo aqui nesse jogo de quem tá mais certo, né? E aí, quando a gente quer muito ter razão, o que acontece? A gente diminui a chance da felicidade acontecer, né? Quando a gente quer ter razão demais, a gente acaba sendo feliz de menos, né? Então, o tarot dá esse retrato. E o louco, ele vem trazer um balanço importante aqui para esse jogo. Por quê? O que ele mostra, gente? É assim, tanto o imperador quanto a imperatriz querem fazer determinações, sabe? Então fica muito desse jogo de quem pode mais, né? E
os sistemáticos aqui, né? Tem que ser do meu jeito, né? Às vezes você acha que a pessoa é teimosa, mas você também não, talvez não fique muito atrás, né? O imperador, se ele é aquele sujeito ali difícil, a imperatriz na força feminina não fica por menos não, né? Quando quer ser osso duro aqui também, vixi, né? Então, assim, o que que o louco pede? Mais espontaneidade aqui, sabe? É, parar um pouco a coisa de quem pode mais, quem manda na relação. Então, assim, é um retrato, tá? Do que pode estar causando dificuldades. Ao mesmo tempo, o tarot mostra uma energia nos caminhos para vocês estarem juntos, vocês como pessoas que se gostam. Poxa, será que o sentimento da pessoa mudou? Porque o tratamento tá esse? Porque virou a cara para mim? Não, o sentimento não mudou aí. Trata-se de quem gosta de você, assim como você gosta, tá? Tem toda uma energia para vocês seguirem juntos. O tarot dá essa compatibilidade. Então, assim, você também não está buscando nada no lugar errado ou com a pessoa errada, sabe? Às vezes a gente fica naquela, será que é pro meu bico mesmo? Eu que cismei com essa pessoa e no fim não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver aqui. Só que eu vejo, né, um pouco dessa questão de personalidade, de força de personalidade, atrapalhando aí as circunstâncias. O louco é quem vem pedir mais espontaneidade, mais leveza, deixar fluir para que as experiências se desenvolvam, sem querer fazer as determinações. Isso pode servir como visão importante para você, caso você esteja pressionando a pessoa, caso você esteja se preocupando, né, em determinar se está junto ou não está, qual é o status do relacionamento, vai me assumir, não vai, sabe? A coisa de colocar regras aqui, ela atrapalha. Agora, o que ajuda é a natureza do louco, que é a liberdade, é a espontaneidade, as coisas acontecendo como tem que acontecer, naturalmente, sem, vamos falar o português, sem querer cagar regras, sem querer determinar como deve ser, né? E às vezes a gente fica assim querendo cercar a situação, não, porque para mim é importante saber se estamos ou não em um relacionamento sério, e aí às vezes as cobranças emocionais acontecem, isso pode partir de você, e aí calha que você está lidando com uma pessoa que pode ser meio osso duro aqui, daqui ou daqui, não importa, né? No masculino ou no feminino, homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não importa. São as personalidades envolvidas, né? Então, o que que é necessário aqui, né? Saber que entrar num jogo, né, de ver quem fala mais alto não funciona entre vocês, tá? Querer colocar regras não funciona entre vocês. Querer determinar como vai ser, sabe? Não funciona. Ficar planejando demais para executar, para ter tudo ali dentro de um script, não funciona, né? O que que vai trazer mais harmonia aqui na relação? A vibração do louco, como eu falei, a liberdade, a espontaneidade, né? Deixar com que as coisas aconteçam naturalmente, né? Tentando vencer, de repente, um certo sentimento de insegurança. Às vezes a gente quer cercar a situação, né? Pegar para chamar de meu, porque a gente fica ali preocupado, né? Se vai ter gente ciscando ao redor e essa coisa, né? Então, eu já quero determinar aqui, porque aí é um compromisso assumido, tem uma palavra colocada, aí eu posso cobrar a pessoa pelas atitudes dela. Esse, às vezes, é o erro, tá? Então, a gente tem aqui uma energia muito interessante para acontecer, da forma como esses arcanos vieram aqui, né? Para que eles passem a ser assim, olha, um olhando para o outro aqui, novamente, né? Então, tem tudo para melhorar, sabe? Aqui eu vejo uma relação de muito potencial entre você e quem você está mentalizando aí. Acho que é o caso de se aparar algumas arestas, ok? Aí de repente você pensa, ah, mas a pessoa é muito difícil. Tenta dar um primeiro passo. Você é quem está recebendo a leitura, você é que está aqui no processo da orientação oracular, você é quem acaba tendo mais poder de ação aqui, né? Fica difícil você ter a leitura do tarô, você ser a pessoa orientada e querer que o outro faça o que você está ouvindo aqui e que pode ser feito. Então, você pode ser a pessoa a dar um primeiro passo, né? Vem o outro quer disputar com você, concorda, sabe? Fala, não, você tá certo. Aí, de repente, você quebra as pernas da pessoa. Aí a pessoa fala, ué, como assim eu tô certo? Peraí, tem coisa errada aí, né?
Até então era só briga, confusão, né? Nunca ninguém cedeu a nada, agora eu tô certo, sabe? Você causa essa confusão, você quebra as pernas da pessoa e de repente é assim que se amolece o coração e fica mais fácil. Vocês, aqui o tarot dá essa revelação de que vocês juntos ainda vão descobrir, né, o quanto podem na vida, vivendo em harmonia. O quanto dá para levar uma boa vida a dois aí. Fica muito de uma visão de os caminhos com um grande potencial sendo atrapalhados por, às vezes, besteira mesmo, sabe? Besteiras, necessidades do ego, picuinhas. Então, procura perceber isso, tá? Arcanos menores. Abertos agora na energia para você. Vamos lá. O 6 de ouros, que traz muito de um caminho para vocês se harmonizarem. Esse tarô tem palavras-chave dos arcanos menores, fiquem à vontade para ler, tá? Algumas vezes eu faço valer as palavras que estão aqui, outras não, porque o tarô não se resume só a 2 palavrinhas que estarão aqui, tá? Mas fica à vontade, você vai ver que eu deixo a leitura fluir, eu não esquento a cabeça, eu não estou lendo aqui para te passar a mensagem nas cartas, né? Pelo amor de Deus, tudo bem? Mas olha, o 6 de ouros traz uma mensagem de harmonia. O 6 é um número de harmonia, mostrando, né, o quanto vocês podem alcançar juntos essa condição. Poxa, afastou, realmente, um virou a cara para o outro aqui. Aí olha o que nós temos, uma reunião, uma reconciliação possível. O 6 de ouros traz, como você está vendo aqui, né, o sucesso que pode ser experimentado nessa relação. Tem muito para dar certo, tem um potencial muito grande aqui para as coisas se desenvolverem bem. Tá? E essa energia do louco que nós vimos ser fundamental, então assim, é hora de querer ficar cercando, de cobrança emocional, de determinar o que vai ser, de colocar regra, você viu que não. Precisa da liberdade, da espontaneidade. Ah, mas se eu deixo muito solto, já viu, né? Porque aí vai aprontar. Será que vai aprontar? É uma insegurança sua, né? Se você tem a certeza de que a pessoa vai aprontar, então peraí, né? Pra que a gente quer alguém que a gente precisa pegar no laço para não causar problema? Se falta confiança, falta paz. Então essa é uma reflexão, né, necessária também nesse momento, tá? Precisa haver confiança para você experimentar paz ao lado de alguém que vai te acrescentar na vida, né? Se tem que prender no laço para não causar problema, peraí, né? Então, aí não dá. Ou seja, essa liberdade do louco, ela é uma condição agora para um bom desenvolvimento. Para vocês mudarem, sabe, um panorama de uma energia que tem muito para ser melhor aqui. E essa condição colocada pelo louco é o que vai dar o movimento aqui entre vocês. A energia do cavaleiro de copas, né? O cavaleiro é o movimento, copas é o naipe do elemento água, as emoções e os sentimentos. Então o tarot está mostrando quanto tem dessa energia para ser movimentada entre vocês. Mas que encontra movimento, ó, combinado com a expressão aqui do louco, né? Com o modo de ser do louco, experimentando a vida, sabe? E saboreando um dia por vez, sem fazer muitos planos, sem ficar colocando regras. Isso é muito assim, né? Do ser humano, da vida adulta, de a gente querer burocratizar tudo. E a gente se afasta, né? Da natureza, do nosso modo de viver mais original ali, né? Então, deixar mais acontecer, tá? O 4 de copas é um arcano que fala muito de preocupações. Então, diante desse cenário todo, o que o tarot está querendo nos revelar aqui? Né? Vocês andam esquentando a cabeça demais, sabe? Criando confusão onde não precisa. Talvez essa seja uma energia que te represente. Afinal, você está aqui, você veio para a leitura, você experimentou essa necessidade, você nas suas preocupações, o medo da perda, né? Um momento meio tenso na relação, realmente troca de farpas aqui, né? Vocês estão batendo muito de frente e vai tentar conversar, às vezes piora e vira a cara mesmo, né? Então tudo isso talvez esteja te colocando numa ansiedade, numa angústia, né? Para você... E aí você tem a necessidade de ter um entendimento, poxa, será que não tem nada a ver comigo, essa pessoa, tudo tá perdido e eu tenho que, sei lá, repensar os meus caminhos, tocar o meu barquinho aqui? Não. O que eu diria? Cuidar dessa energia aqui, tá? Um pouquinho das preocupações, como às vezes elas tomam proporção de uma forma, né?
e acaba nos cegando mesmo, né? Essa energia. A gente começa a ver problema em tudo, dificuldade em tudo. A gente perde a leveza, né? Então não deixa essa energia te dominar. Por que eu estou falando isso? Porque essa carta entra diante desse cenário de muitas coisas boas aqui, possíveis que nós vimos, né? Por que eu falo possíveis? Porque o tarô não decreta nada na vida de ninguém também, né? O tarô traz a revelação para a gente de uma energia, para a gente entender o que a gente está vivendo, e a partir desse entendimento, né, do presente, é que a gente observa as tendências. A vida vai, né, daqui para algum lugar. O futuro é uma consequência do presente. Então, se a gente abrir as cartas só querendo saber o que vai acontecer, sem buscar entender nada do que está acontecendo, é uma leitura que perde fundamento. E aí fica se jogando ali, né, no vazio, tá? Então, isso tudo te traz muita compreensão, muita visão dos fatos, né? Te ajuda a perceber mais da energia que você tem para experimentar com quem você está mentalizando aqui. E um outro cuidado que eu quero pedir para você tomar, além das preocupações, né, que às vezes invadem os seus pensamentos, né? Exatamente quando você talvez esteja ali numa dificuldade amorosa, problemas no seu relacionamento, é do ser humano precisar desabafar, certo? E aí nessa, às vezes você vai se abrir com alguém e você pode acabar criando problemas ao fazer isso, tá? Porque o próprio 4 de copas, como você tá vendo, é um arcano que nesse tarô, né? Os arcanos menores do tarô sempre representam um pouco das próprias ideias do autor que desenvolveu o baralho, tá? Nesse daqui, e a gente tá trabalhando com ele, então a gente entra na energia dele, tá? Tem o que? As intrigas aqui, ó, como você tá vendo, escrito na própria carta, sabe? Então, às vezes é você levar assunto para quem você não deveria levar, porque aí você fica virando comentário depois, né? Com gente falando sobre a sua vida, e esse tipo de energia a gente sabe que não acrescenta em nada, causa dificuldades, então você pode se prevenir disso, né? Talvez você esteja sofrendo já um certo impacto disso daqui, caso você já tenha praticado isso, né? Poxa, já tá ruim faz um tempo, e eu já andei desabafando mesmo, né? Porque, enfim, eu entendo você, ser humano, né? Às vezes está vivendo uma dificuldade, precisa desabafar, precisa encontrar quem compreenda. A gente sente uma necessidade de falar das próprias dores, né? Mas, assim, tem uma sabedoria para fazer isso, tá? Cuidado com o que você fala e para quem você fala, porque o tarot tá dando a energia de intrigas aqui que pode acabar dificultando os caminhos, tá? Aí sim, né? Fica uma energia rondando ali que não favorece mesmo, tá certo? Bom, a gente vai abrir agora o baralho cigano, né? O tarô trouxe assim um olhar muito interessante para a situação entre você e quem você mentalizou aí, né? A gente viu aqui uma energia muito promissora, muito para se desenvolver. O tarô te ajudou a entender de repente assim a origem dos problemas, né? Onde os problemas começam, onde as discussões começam, né? Onde as divergências aparecem. Talvez com isso que eu te falei aqui, nessa jogada do imperador com a imperatriz, nesse jogo de poder, de disputa, de determinar, de colocar regras, quem está certo, talvez nessa percepção toda aqui é que você pode virar uma chavinha para mudar uma iniciativa, né? A mudança que a gente quer experimentar na vida, muitas vezes ela começa partindo de dentro. Então, como eu disse, tenta dar você um primeiro passo aqui com uma atitude diferente, né? Que de repente acaba quebrando as pernas ali, né? Da pessoa que já vai esperar você discutir e você chega ali, sabe, numa tranquilidade, numa leveza, isso pode mudar tudo aí, tá? Vamos ao baralho cigano agora, então. Você tá curtindo até aqui? Já rolou o seu like? Se ainda não, vem te lembrar da importância disso, tá? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Olha só, gente.
Temos aí a linha do baralho cigano aberta. A carta do urso, que foi a primeira colocada ali, ela vem informar duas situações, tá? A primeira é a energia de inveja, com a qual você precisa tomar cuidado. Então, dentro do que você está vivendo ou tem para viver com essa pessoa, tá? E a gente pega essa carta diretamente conectada com o que nós observamos ali no 4 de copas, que às vezes, sabe, são as intrigas que podem acabar acontecendo se você fica levando o seu assunto para quem não deveria levar, sabe? Então você dá margem para esse tipo de força na sua vida e isso não é interessante de jeito nenhum, tá? Energia a ser evitada. Esse é um ponto do urso que está aqui, tá? Então a gente percebe até mesmo isso de repente já te causando alguns problemas, né? Mais um motivo para você, então, ficar mais na sua em relação aos seus próprios assuntos, ok? Uma outra situação que esse urso informa, gente, é uma carta assim de uma teimosia, de um modo sistemático de ser que vai muito ao encontro da energia lá do imperador, tá? Então, essa é uma energia muito proveniente, né, também da pessoa de quem você mentalizou, mas como eu falei, talvez você não fique tão por baixo e tem muito desse choque de personalidade rolando aí mesmo, tá? Mas enfim, esse urso nesse momento vem falar da energia de quem você mentaliza, tá? Então é a pessoa que é teimosa mesmo, é sistemática mesmo. E aí, sendo assim mesmo, né, com tanto o tarô e o baralho cigano trazendo a mensagem, ou seja, confirmando isso, o que você já sabe? Bater de frente é complicado. Então, a gente tem que contornar, tá? A gente tem que aprender a contornar, muitas vezes a fazer como o movimento das águas no rio, né? Não ficar batendo de frente, contornar as pedras e seguir o fluxo ali, tá? Isso pode ser em função de um bem maior. Muitas vezes fazendo assim é que você ajuda a pessoa também a abrir os olhos, né? Para perceber, porque assim, o teimoso, o sistemático, né? Ele tem uma coisa. Quanto mais você tenta mostrar que ele está sendo teimoso, pior. Aí que ele é mais ainda, aí que ele enfatiza essa característica, né? Quando você vai de leve com ele, né? Ajudando para que ele próprio perceba, né? É um movimento que parte muito mais de dentro, né? Do que a pessoa percebe e se disponibiliza a mudar do que alguém tentar mudar o teimoso, certo? Então, por isso que a gente viu ali a importância. Dê o primeiro passo, tenha uma atitude diferente, né? Fala para a pessoa que ela tá certa. Fala assim, você tá certo, realmente é isso. A pessoa vai ver, ué, tô certo? Peraí, né? Isso vai confundir, sabe? E aí vai ajudar a pessoa a prestar mais atenção na própria forma de ser, tá? Então esse urso está aqui mostrando isso, né? Essa característica de teimosia, no sentido de quem passa a reconhecer que está com isso daqui muito exacerbado e tem que mudar isso, né? E um cavaleiro é um movimento para mudar essa energia, para fazer as coisas terem um desenvolvimento maior aqui, tá? Porque é quem acredita que vocês às vezes se atrapalham, sabe, nessas pequenas coisinhas do dia a dia e ficam brincando com a sorte, sabe? Então tá na hora de buscar e viver essa boa sorte. A lua é força de sentimento, é quem gosta muito de você, é quem reconhece o seu valor, sabe? E ao mesmo tempo é essa intuição que pode trazer uma clareza maior a respeito desse comportamento aqui, né? Porque essa pessoa entende, né, o quanto está em jogo entre vocês, né? E entendendo o quanto está em jogo, sabe o quanto arrisca a perder. E essas cartas mostram, né, que essa pessoa não está querendo arriscar te perder, não. O cavaleiro é a postura correta, sabe, de quem vai buscar, de quem providencia, de quem faz acontecer, porque sabe que tem uma energia boa para ser experimentado aqui, consegue perceber o valor que você tem, sabe? A lua é a carta das honrarias, dessa percepção de valor, também é a força emocional, né? A intuição que ajuda aqui nessa percepção toda para o entendimento, né? Do quanto é importante que vocês tenham aqui um caminho de segurança para trilhar, com todo o sentimento que existe aí, com as afinidades que vocês têm, aquilo tudo que é familiar a dois, a gente falou, não é? Por mais que briga aqui, um não quer ficar sem o outro. O que está precisando é corrigir uma postura para funcionar melhor. E a gente vê exatamente isso acontecendo, tá? Porque o que prevalece aqui? É quem está certo, que seria a teimosia do urso? Não.
é quem quer ser feliz, porque sabe, né, de todo o amor que está aí para ser experimentado. Então não prevalece a energia do urso, prevalece o sentimento, tá? E para que esse sentimento ganhe mais passagem, né, o que a gente tem que fazer? Reconhecer onde a gente está, às vezes, tendo um comportamento que não ajuda. E nós vemos esse movimento ocorrer aqui, sabe? Quem passa a perceber mais disso e entende, né, o quanto está em jogo, o quanto se está brincando com a sorte, o quanto se está arriscando felicidade aqui, né? E esse fechamento aqui do baralho foi incrível com essas cartas, tá? Porque mostra muito de sentimento aqui. Então, de repente, todos aqueles momentos onde você praticamente tem certeza de que a pessoa não gosta de você pela forma como te tratou, pelo jeito como falou, né? Sabe, muito disso é da boca para fora. E é esse jogo, assim, de quem prevalece, né? De quem pode mais, dessas disputas aí, né? Que eu acho que, assim, isso ganhou uma proporção muito grande entre vocês, né? Às vezes, né, isso ocorre nos casais mesmo, né? Só que para algumas pessoas vai muito além, né? Toma proporções ali que atrapalha tudo e pode ter sido o caso, mas ninguém quer ficar sem ninguém aqui. Você não quer perder, a outra parte não quer perder também, tá? Então a gente vê isso sendo, assim, na verdade ficando mais claro para funcionar melhor. E o baralho dá esse desenvolvimento. Aqui é muito de uma energia de previsão para as coisas acontecerem, para ficarem realmente mais leves, né? E para que aquilo que existe para ser vivido realmente seja, tá bom? Então essa foi a leitura para você na ametista. Eu acho que trouxe bastante visão aqui, né? Você veio mentalizando alguém para ver o que o tarô mostra. Então a gente não veio responder nada específico, demos a liberdade, né? Tanto o tarô quanto o baralho cigano mostraram o que precisava, principalmente o tarô aqui, né? Onde a gente teve toda uma compreensão e o baralho cigano ele só veio somar mensagem. Não menos importante também, né? Porque se aqui vem uma situação toda complicada, às vezes a gente vê o quanto tem de um potencial para se viver a dois que o tarô mostrou, mas de repente o quanto vocês ficariam, né, sapateando ali, girando em círculo em torno dos mesmos problemas. E essas cartas dão a previsão de superação dos problemas, para que o sentimento prevaleça e possa ser experimentado, tudo bem? Para que vocês fiquem bem equilibrados juntos nessa força do amor aqui, tá? Então é isso, se você curtiu, deixa então aí o seu like, se inscreve, ativa o sino, pode dizer o que você quiser nos comentários, né? Se você confirma tudo isso, se tem muito dessas características entre vocês mesmo, tá? Quer interagir comigo? Escreve aí, deixa sua mensagem. E na descrição também você encontra o link para os meus cursos de tarô e baralho cigano, caso queira estudar. Agora a gente vai trocar a energia da mesa, então tá na área a opção 2, lápis lazuli. Bom, o que veio aqui te favorece, tá? É mensagem animadora que o tarô já colocou na mesa inicialmente pelos arcanos maiores. Por quê, gente? A primeira carta colocada muito possivelmente representa a energia do momento entre vocês aqui, onde tudo tá meio parado, né? Então, essa sensação de estagnação, de que a coisa não vai, de que tá difícil resolver os problemas, né? Não tem uma conversa que seja produtiva, ou tá faltando aí iniciativa, movimentação. Os problemas que aconteceram, ninguém tá conseguindo resolver nada, então travou, né? É muito dessa energia que se percebe aqui, né? Mas também um momento de necessidade de se observar as coisas por outro ângulo, né? Desenvolver novas visões aqui da situação, e isso vai trazer
né, um bom caminho aqui. Então tudo que está complicado agora, olha o quanto melhora. Você viu a sequência da colocação dos arcanos, né, onde o tarot mostrou a situação vindo daqui para cá e depois alcançando essa energia, tá? Ou seja, tudo que está parado agora, tudo aquilo que está sem solução, se resolve, tá? Vem aqui o sol que ilumina, trazendo felicidade, trazendo uma energia de gratidão. Então tem coisas muito boas entre vocês aqui que vocês não estão conseguindo perceber agora, sabe? E eu diria assim que muito das qualidades de ambas as partes. Um tá vendo mais no outro os problemas do que as qualidades, sabe? Quando a gente tá naquela visão meio amarga da vida, assim, onde nada tá bom, nada serve, tudo que o outro faz incomoda, irrita e a gente acha que a pessoa tem que mudar tudo, né? Que tá tudo ruim. Então, o tarot mostra muito dessa energia acontecendo, tá? Por isso a importância de, dentro desse cenário, buscar ver por um ponto de vista diferente. Isso representa aqui uma energia onde vocês vão passar a se colocar mais no lugar do outro. Isso acontecendo reciprocamente para se chegar até aqui, tá? Esse enforcado também fala muito do quê? Das diferenças que vocês têm, sabe? Então vocês são pessoas que pensam igual, pensam da mesma forma em relação a tudo? Flui perfeitamente nas opiniões? Não. Esse é um arcano que mostra, assim, com muita frequência o que acontece ou o que pode acabar acontecendo entre vocês, sendo pessoas que pensam diferentes e aí, assim, um não gosta muito da opinião do outro, pronto, enroscou, sabe? Aí aquele dia que tava legal, um falou que o outro não concorda, pronto, já era, travou ali, né? Então, o que tinha para fluir, não flui naquele dia. Você se reconhece nessa energia? Você sente que tem sido muito assim? Me conta aí abaixo, tá? Mas, de qualquer maneira, o que o tarot mostra na energia do Sol? Um aprendizado sobre como se conviver com as diferenças, sabe? O Sol traz um desenvolvimento dos caminhos aqui entre vocês, mostrando que essa percepção acontece e não é porque um não concorda com o outro que uma das partes está errada na situação, sabe? Atualmente tem sido assim, e isso tem causado muitos problemas, mas o Sol, na sequência da mensagem, mostrando o desenvolvimento dos caminhos, revela o quê? Que vocês vão passar a perceber que opiniões diferentes, na verdade, podem trazer pontos de vista diferentes. Poxa, né, isso que a pessoa me falou, né, mas a princípio eu não concordei, se eu parar um pouco para pensar, me ajuda a ver o mundo pelos olhos do outro. E isso enriquece a minha própria forma de ver, a minha bagagem, porque eu não estou preso somente à minha experiência, ao meu olhar e às minhas opiniões. Isso é passar a acolher mais de um pensamento que diverge, mas que traz uma visão diferente. Uma visão diferente te ensina alguma coisa e pode somar. Então eu vejo isso passando a acontecer entre vocês, sabe? Mais dessa convergência. E aí o que está parado, né, ganha movimento para funcionar aqui. Esse arcano, ele revela assim muito de um momento que está precedendo uma transformação entre vocês, sabe? Porque é o arcano 12, né? E a sequência do tarot mostra o 13, que é a morte, onde as transformações ocorrem, as viradas de página acontecem, né? E com essa previsão de sol e temperança, a gente vê páginas meio escuras aí, sendo viradas entre vocês, né? Esse arcano ainda vem mostrar o quê? Muito dos apegos, né? De quem tá certo, a minha opinião, não aceito a opinião do outro, quando a gente está ali meio apegado a isso, né? E quando a gente percebe que não precisa ser assim, é quando a gente consegue vencer essa energia, se transformar, se reciclar, né? Para se regenerar. O arcano 13 da morte, que é muito temido, é um arcano de regeneração também, onde a gente consegue eliminar coisas que atrapalham na vida. E vindo o sol aqui, é exatamente isso que tem para acontecer entre vocês, tá? Um caminho de felicidade, um caminho aqui onde assuntos, de repente, que estão assim meio sem poder tratar, os problemas que vocês não estão conseguindo resolver, sabe? Porque, de repente, uma das partes não está sendo muito clara com a outra, o sol é essa energia de esclarecimento,
para se deixar saber do que se tem que saber e pronto, ficou tudo bem. E a temperança é a harmonia, tá? Aqui a gente tem uma energia de cura emocional para vocês experimentarem juntos, tá? No fundo, vocês vão perceber o valor que tem, às vezes, se conviver com quem pensa diferente. Porque a cada dia é uma chance de você aprender algo novo, sabe? Com a pessoa que não tem a mesma forma de ver que a sua. É bom quando a gente está caminhando com alguém que pensa sempre igual, né? Poxa, então a pessoa sempre concorda comigo, tá sempre tudo bem. É uma maravilha, é um sossego. Só que ao mesmo tempo também é uma zona de conforto lascada ali, né? Onde ninguém evolui com nada, porque não tem uma ideia diferente que chega para fazer pensar, né? E entre vocês, o que o tarot mostra é essa circunstância presente, sabe? De desafios nesse sentido. A questão é como se lida, né? Até aqui, com essa carta mostrando a energia mais presente, o que o tarot está nos revelando? Que vocês têm percebido muito disso como problema. Poxa, você nunca concorda comigo, tudo que eu falo está errado para você, você sempre tem uma visão diferente. E se a gente pensar que isso, né, talvez pode funcionar de outra forma na vida? É exatamente o que está aqui, tá? E esse arcano que traz cura emocional, que traz harmonia, que ajuda a reconciliar, né? A partir do momento em que vocês tiverem claro para si esse potencial, né? E o quanto vocês vão se perceber como pessoas que podem aprender a cada dia, isso vai tornar vocês muito mais fortes para a vida, né? Então, essa situação desafiadora em uma relação prepara vocês dois para a vida, né? Porque você não está com alguém ali ao lado que está sempre concordando com você, e na hora que você vai para a vida é onde você vai lidar com as divergências, com as opiniões diferentes, e você vai ter que confrontar, e aí você não sabe como se comportar. Se você já tem essa vivência no seu relacionamento, você está a pessoa mais pronta para viver, para encarar, sabe? Para vencer as suas batalhas. Então eu vejo essa relação assim, trazer uma ótima oportunidade para vocês viverem um crescimento e se tornarem pessoas mais fortes juntas, né? E tem tudo para funcionar bem o que está aí em jogo, certo? Então o tarot traz, né, essa primeira visão, e eu acho que, assim, volto a afirmar, né? O que eu disse no início da leitura, esse é um recado que sempre precisa ser enfatizado mesmo. A leitura é coletiva. O que você sente ressoar é seu, absorva. O que você não sentir, solta, deixa para as outras pessoas participando, tá? Mas eu acredito que, né, uma chance muito grande de você se identificar com o que essa leitura mostrou, de sentir esse tarô conversando com você aí, né? Você que sente que a coisa está enroscada, está empacada, porque, poxa, a ideia não flui, a conversa sempre dá problema, tá difícil resolver, né? É muito por isso tudo aí, né? Mas o desenvolvimento mostra um grande potencial entre vocês, tá? E muito para ficar tudo bem aí. Vamos ver os arcanos menores. Essa visão do tarot te ajuda a perceber, né, também o que? Se você está num cansaço, porque, poxa, toda vez, sabe, é isso, e né, as opiniões sempre divergem, e a gente nunca consegue ter ali uma conversa tranquila, e isso está me cansando, estou pensando em desistir da relação, já estou naquela do insisto ou desisto, né? Quem sabe o que fazer naturalmente é você, tá? Mas diante desse cenário onde o tarot está mostrando as coisas aqui, realmente nesse processo de estagnação, com tudo parado, dificuldade de resolver os problemas, mas essa previsão, esse desenvolvimento da mensagem, com um caminho de felicidade, de esclarecimentos, de mais união, de cura emocional, de harmonia, de reconciliação, desistir diante dessas possibilidades pode ser abrir mão, né, de algo muito bom para você. E é o seguinte, eu vou colocar os arcanos menores, eu estava embaralhando, caiu carta. Vou pegar e a gente vai trazer a mesa. Caiu assim, ó, uma aberta e uma fechada. Essa aberta já vai para o jogo. A fechada eu vou incluir também, eu vou abrir ela, mas vou abrir fora aqui, tá? A gente vai fazer colocações aqui. Então você vai ter um arcano a mais na sua leitura, ok? Bom, então olha só, essa carta caiu aberto, 10 de copas, que mostra um desfecho positivo, sabe?
para uma caminhada a dois, uma energia que se está ali complicada, ela evolui para cá, nesse 10 de copas, né? Aqui você está vendo casamento, realização. Esse casamento não é literal, é uma energia assim de uma conexão afetiva muito importante, tá? Então, esse tipo de sentimento que vocês têm para descobrir juntos, a partir do momento onde vem essa clareza de, poxa, não é porque não concorda comigo que está errado, ou que eu estou errada, ou que isso precisa ser problema, né? O que essa visão diferente me traz? O que eu posso aprender com a pessoa que eu tenho ao meu lado, sabe? Então, quando isso ficar claro, né? Olha o que vocês têm para descobrir e principalmente para viver juntos. Toda essa força de sentimento. E o 2 de ouros é fundamental aqui, né? Porque se rola toda essa divergência e sempre empaca na conversa e o assunto não desenvolve porque vocês têm opiniões diferentes sobre tudo, né? O 2 de ouros é a parceria, sabe? É conseguir chegar mais a um senso comum aqui. É uma energia mais de acordos para a vida. A harmonia que está na temperança, ela está contida nesse arcano também. Olha aqui, né? Claro que eu não estou lendo o tarô para você só, né, lendo o que está escrito na carta, né? Mas nesse tarô nós temos esses termos como palavras-chave que são considerados também, tornando a leitura mais imersiva para você, né? E vai enriquecer. Por quê? Aqui, olha, você tem a temperança que harmoniza. O 2 de ouros também vem harmonizar, né? A partir dessa luz do sol que vem esclarecer um pouco mais aí a respeito de como pode funcionar toda a felicidade que vocês podem experimentar juntos, né? Um arcano que tem aqui, ó, harmonia, negócios, negociar um pouco mais da situação, né? Então a gente vê de repente, né, assim, alguns comportamentos que talvez estejam sendo meio radicais, suavizando, né? Vamos negociar. Peraí, você pensa A, eu penso B, né? Vamos ver o que pode estar entre A e B para a gente pegar o caminho do meio na situação aí, tá? O rei de copas caiu da mão também, e caiu fechado, eu deixei ele de lado aqui, né? Olha só, é um arcano muito importante, porque um rei é maturidade, tá? É uma energia de docilidade, porque é um rei de copas, então é quem tem bons sentimentos a oferecer, sabe? E uma coisa você pode saber a respeito dessa pessoa, tá? Olha o que nós temos aqui, bom coração, lealdade. Então, não se trata de uma pessoa mal intencionada, não se trata de uma pessoa infiel, sabe? Alguém que vai te apunhalar pelas costas. Então, assim, às vezes a gente lidar com uma pessoa que tem essa força emocional, que tem bons sentimentos, que é uma pessoa de bom coração, uma pessoa boa, uma pessoa que pode acolher, mas simplesmente, né? Que às vezes ou quase sempre pensa diferente e a gente fica ali meio triste, porque, poxa, eu até vejo que é uma pessoa boa mesmo. Não estou falando, ou não estou aqui supondo que a pessoa seja ruim, que seja o vilão da história. Eu só lamento porque a gente acaba divergindo muito aí, né? Eu queria poder conviver melhor, eu queria que a gente concordasse mais, sabe? Para que fosse mais tranquilo. E dá para ser assim. Dá para ser assim, tá? Tem uma coisa também que é importante que você saiba, tá? Essa princesa de espadas aqui, ó, nesse tarô vem trazer falsidade e inveja, ok? Então, uma energia que está presente e que talvez esteja causando problemas aí também, né? Com todo esse potencial de felicidade que vocês têm juntos, mas a coisa travada aqui, porque esse tipo de energia está presente, né? E olha o quanto tem aqui, né, de forças positivas pedindo passagem. O Sol, a temperança, o 2 de ouros, o 10 de copas, o próprio rei de copas que está ali, né? Aí você pensa assim, poxa, mas essa maldita princesinha aqui é capaz de causar desse jeito? A gente não pode subestimar a gente invejosa, tá? Então, percebemos esse tipo de energia te alcançando, tomar o cuidado com isso, tá? Porque pode interferir na paz, né? Também. Às vezes é quem vem, faz um comentário, e aí, né, uma cisma que se cria de um com o outro aí, e aquilo que às vezes já está divergindo, aí pronto, né? Aí a coisa se complica mesmo por essa interferência externa entrando aqui, onde não era para entrar, tá? Mas a boa notícia também, né, é que isso daqui não dura muito não, né? Como um arcano menor, recebendo aqui essa alquimia
da temperança, né, já é muito da transmutação desse tipo de sentimento negativo te alcançando na vida, tá? A própria temperança representa a presença do anjo da guarda, né? Então é a proteção espiritual que você está passando a receber também contra isso, né? Então nós temos males retirados, nós temos livramento aqui também, né? E de repente saindo essa energia, fica mais fácil, né? De se concordar aqui e de se encontrar mais caminhos na conversa com quem se gosta, tudo bem? Então, a gente vai abrir agora o baralho cigano, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato, né, de todas as revelações que o tarot trouxe, né, para que você registre todas essas palavras, sabe? Porque o tarot está, assim, expandindo a sua visão. Talvez o que você consiga perceber hoje a respeito de quem você está mentalizando é assim, você sabe do quanto você gosta, mas talvez você esteja vendo tudo muito complicado, porque nada evolui, né? As coisas não se resolvem, tudo cai nessa situação de travar, de estagnar, mas olha todo o potencial de como as coisas podem se desenvolver aí, tá? Então, né, se você já tá naquele cansaço, poxa, eu vou sair fora, sabe? Porque eu tô precisando de um amor tranquilo, de quem concorde mais comigo, de quem, sabe, não fica criando muito embate com as coisas. É assim, como eu falei, você toma as suas decisões, né? O tarólogo não decide por você, o tarô não decide por você, é o karma de cada um, certo? Só que com esse desenvolvimento e com esse potencial que um relacionamento tem aqui, se você deixa quieto agora, né? Pode ser que você abra mão de uma experiência muito boa, sabe? Onde você vê que tem tudo para funcionar e com essa qualidade que nós alcançamos aqui na visão do oráculo, né? De esse relacionamento que você tem para experimentar com quem você mentaliza aqui, tornando ambos mais fortes para a vida, sabe? Porque é essa possibilidade ou oportunidade de aprendizado diário com a pessoa que nós temos ao lado, que está sempre ali vindo nos trazer uma forma diferente de ver a vida e enriquecendo a nossa bagagem, né? Isso é muito bom também, tá? É uma questão de saber como extrair, né, o que há de melhor a dois nessas características. E o tarot deu aqui um ótimo caminho para vocês conseguirem, tudo bem? Vamos ver o desenvolvimento da mensagem pelo baralho cigano agora. Aqui é o seguinte, gente, ó. O baralho já começou com a cruz, né? Então, assim, é uma relação fácil de ser vivida? Não, você sabe de todos os testes e provações que acontecem, né? Mas a cruz também é uma mensagem que traz força de superação. Então, dá para vencer essas circunstâncias aí, né? Dá para vencer aquilo que às vezes faz pesar, que contraria. A carta do chicote como uma carta de contrariedades é muito dessa divergência de opiniões, sabe? Mas tem uma esperança dentro disso, um caminho de renovação da energia, né? A criança mostra tudo ficando mais leve aqui, né? Com mais parceria para vocês viverem. A carta dos pássaros que traz alegrias, traz uma convivência mais leve, né? Onde vocês experimentam também liberdade juntos. Por quê? A gente alcança muito de uma liberdade em um relacionamento quando a gente sabe que pode confiar na pessoa que temos ao lado, porque aí isso traz um sossego. A gente não fica precisando marcar os passos, querer saber onde foi, com quem foi, né? Como é que foi o negócio e tal. Ó, o rei de copas ali. Você tem diante de si uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa leal, sabe? Isso dá um sentimento de paz, traz aqui uma liberdade para acontecer. E eu chamo a atenção para essas duas cartas que vieram aqui, o urso com a carta das nuvens, né? Porque nota que elas caíram bem na energia da princesa de espadas, onde nós vimos a falsidade e a inveja. O urso é a própria inveja também.
o quanto essa energia anda presente confundindo os pensamentos aí também, tá? Trazendo um pessimismo para a situação, potencializando os problemas. Então, muito cuidado com essa energia, tá? E o urso vem reforçar essa energia de gente invejosa perto, e o urso mostra a pessoa próxima, tá? Então, se nessa hora em que eu tô falando isso, você tem uma intuição aí, sabe, que aponta para alguém, poxa, eu já desconfio de tal pessoa, que eu já sei que é essa coisa de ser meio seca pimenteira mesmo, tá sempre de olho no que é dos outros, na vida alheia e tal, né? Então, assim, busca a sua proteção espiritual agora, tá? Reforça aí as suas proteções, vela pro anjo, faz aí um banho de ervas, né? Usa amuleto de proteção, pedras, né? Turmalina, ônix, hematita, sabe? Faz sair uma firmeza, enfim, todo mundo tem o seu recurso espiritual, né? Para se proteger, você da sua maneira, né? Um copo de água com sal grosso ali, né? Atrás da porta de casa, enfim, alguma coisa na sua energia pessoal seria interessante agora, tá? Porque a gente tem essa interferência mesmo. E a carta das nuvens, ela aqui distante desse cenário, ela vem também trazer uma coisa importante para o seu entendimento, tá? Pode ser esse momento nebuloso realmente no relacionamento, onde nós vimos, né? Com a primeira carta colocada ali que foi o enforcado, poxa, a vida que não vai, tá enroscado ali, né? Problemas que não estão parecendo ter solução. E aí a gente percebe muito a vida desse jeito aqui, né? A gente fica num processo de angústia, de confusão mental, porque falta clareza e a gente acha que está tudo ruim. Só que a carta das nuvens fechando a sua leitura está informando problemas passageiros, sabe? Então as dificuldades atuais passam. O que não parece ter solução, tem, se resolve. Assim como esse céu escuro se formou, essas nuvens se dissipam também. É uma carta que pede para você manter a calma. Então, principalmente diante do que nós alertamos aqui, poxa, se você tá naquele sentimento, né? Poxa, eu tô cansado, porque nada se resolve entre eu e essa pessoa, né? Tudo cai nessa energia do enforcado mesmo, sabe? Mas olha todo o desenvolvimento que você viu, né? Então, a carta das nuvens pede calma, mostra que não tá na hora de você tomar nenhum tipo de decisão dentro da situação aí, tá? Por quê? O que tá escuro agora vai clarear, certo? E você vai perceber como tem bons caminhos aí sim para serem experimentados, né? É uma relação que tem muito a ensinar também, né? Não estou dizendo aqui que será fácil não, mas se os aprendizados forem assimilados, né? Vocês juntos com a tendência de serem pessoas muito fortes para a vida e vocês juntos formando aquele casal, sabe, que ninguém consegue derrubar. Quando vocês conseguem assim entender a forma de caminhar. Tem essa visão aí, tá? Essa é a leitura para você então, na opção 2, na nossa lápis lazuli. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Fique à vontade para se expressar aí, conversar comigo usando os comentários. E também, se você quiser estudar, links para os meus cursos na descrição, com as informações aí que você precisa, tudo bem? Agora vem o quartzo fumê, nossa opção 3 da mesa. Temos os arcanos maiores abrindo o jogo então, e o que está sendo revelado aqui é que tem uma energia de uma nova chance aqui entre vocês, os caminhos que melhoram, tá? O julgamento é uma força de recomeço, é um despertar para novas possibilidades, então é aquilo que a gente perdeu, né? Podendo ser resgatado também. Mas ele está trazendo uma condição aqui.
que é a de alguma coisa da qual é preciso desapegar, tá? E o arcano da força, perdão, vem mostrar muito de um controle, muitas vezes, do ego, né? Onde a gente quer viver de uma determinada forma e que às vezes não está adequada à situação, mas a gente quer ter as nossas conquistas assim mesmo, sem mudar uma vírgula em si, tá? E isso é uma dificuldade aqui. Por quê? O tarot está mostrando a condição de se reciclar, né? De a gente saber transformar alguma coisa internamente, fazer algum tipo de corte com algum comportamento que seja nocivo e que parte do ego, né? O arcano da força, ele envolve muito assim uma característica do controle, sabe? Então o próprio tarot já está dando a dica aqui, para você não precisar ficar quebrando a cabeça e pensando, poxa, mas o que eu preciso transformar em mim? Que tipo de comportamento eu preciso mudar, né? Porque o arcano da morte, que é a foice aqui, mostra isso, tá? É um processo de reavaliação da nossa parte, para a gente viver uma transformação de uma determinada forma, como a gente está vivendo, a gente está criando dificuldades para ter aquilo que a gente quer. Então é um arcano que pede essa reciclagem, pede uma limpeza, né? Para a gente se transformar abrindo mão, tá? O arcano da morte pede um desapego, pede para a gente abrir mão de alguma coisa, para a gente melhorar a energia, dando mais oportunidade àquilo que se quer, tá? Abrir mão do quê? Do controle, porque o arcano da força é muito sobre controlar, estar no controle, sabe? Controlar a forma como a vida acontece, querer controlar o outro. Então veio essa mensagem, tá? E isso daqui é uma condição que pode ter causado problemas para você, né? No seu relacionamento, nas suas intenções aqui com quem você gosta, certo? Ou isso pode partir da outra pessoa também, ok? A mensagem, ela tá vindo aqui de forma livre no tarô, você tá mentalizando quem é importante para você e vendo o que o tarô tá mostrando, né? As revelações aqui dos arcanos. Qual é a mensagem? É um problema relacionado aqui a um querer controlar o outro, que está nesse arcano 11, certo? Quando a gente quer controlar o comportamento, quando a gente quer ficar no controle da situação, quando a gente não dá a liberdade de viver e deixar viver, né? Então, o arcano da morte pede uma reavaliação, né? Uma mudança comportamental relacionada a isso, tá? Porque é essa mudança que vai dar uma nova chance aqui, né? Então tem um recomeço, tem um despertar para novas possibilidades, tá? E o julgamento também é um arcano de libertação. Então a gente tem que libertar essa energia. Tem muito de um conceito aqui para você, né? No sentido de viver e deixar viver, que se assimilado traz melhorias, traz novas possibilidades. O tarot está mostrando aqui uma pessoa que gosta muito de você, mas que pode estar desconfortável com esse tipo de situação, tá? Enfatizando que a leitura é coletiva, é muito importante que você absorva o que você sente ressoar. Se for com você, então você acolhe a mensagem. Se não for, você solta, deixa para as outras pessoas participando, né? Mas tem esse recado dado pelo tarô, né? Se tá difícil para você, com quem você mentaliza aqui, né? Se aconteceram problemas na relação, não está tendo um bom desenvolvimento, muito disso pode ser em função de se ter forçado a barra com alguma coisa, sabe? Querer controlar os caminhos, um querer controlar o outro, ficar querendo determinar como as coisas acontecem. Tem uma necessidade de soltar aqui, sabe? Desapega da necessidade de estar no controle. Isso dá uma visão aqui importante para você saber que é uma relação que tem tudo para ser, porque tem uma força aqui de recomeço, tem uma força angelical que está vindo abençoar, sabe? Mas talvez você tenha que abrir mão um pouquinho aí das convicções, das expectativas, uma relação que talvez não seja exatamente como se esperava, né? Porque às vezes a gente quer a outra pessoa ao nosso lado como a nossa mente idealizou, só que a outra pessoa é um indivíduo autônomo que tem a própria forma de agir e que não é obrigado a se encaixar nas nossas expectativas, né? Então muitas vezes o problema não está no outro, está nas expectativas que nós criamos, o que a nossa mente elaborou, e aí a gente fica naquela, né?
tá dando tudo certo, se tá acontecendo conforme o que eu idealizei. Tá dando errado se tá acontecendo diferente, e aí é onde a gente começa a se perturbar. E às vezes não tem nada dando errado, né? Só o que te falta é a percepção para que você entenda a natureza do outro e para que você entenda o que a energia da relação pede para poder fluir. A gente vê aqui uma relação que pede liberdade, tá? E é o momento de você avaliar se essa ideia de liberdade, ela funciona para você ou se te assusta, né? Porque para pessoas inseguras, a ideia de viver e deixar viver significa deixar o outro solto e o outro tá aí no mundo para fazer o que bem quiser. Então, falta confiança, e se falta confiança, falta paz, né? Então, é a percepção de que muitas vezes não é um problema no comportamento do outro, mas na própria insegurança, onde a gente quer ficar controlando a situação, porque se eu posso controlar, eu me sinto mais segura, mais seguro, né? Só que isso pode não funcionar na natureza da outra pessoa, no modo de ser da outra pessoa, tá? Então a gente tem essa necessidade aqui para que as coisas possam funcionar bem. O arcano 20 é um arcano abençoado, que traz essa energia, sabe, de um renascimento, de um recomeçar aqui. Mas ao mesmo tempo é um arcano que traz esse processo junto com a morte de reavaliação do que precisa ser transformado para funcionar, tá? E o que precisa ser transformado, do que se precisa abrir mão é o controle do arcano 11, tá? A gente não tem como controlar tudo o que acontece na vida, a gente não tem como controlar a forma de ser das outras pessoas, a gente tem que observar a natureza e fluir com ela. Quando a gente aprende a fluir com a energia, a vida se torna mais fácil, né? Ao invés de a gente ficar querendo lutar com tudo o tempo todo, sabe? Então é complicado, tá pedindo mais leveza aqui, tudo bem? Para a relação que parece estar perdida, onde de repente houve um término aí, né? O arcano 13, a morte, que vem com essa foice, simboliza isso também. Muitas vezes uma ruptura daquilo que estava em andamento, né? Uma relação que terminou, você aqui precisando saber se tem uma possibilidade de uma volta, se vocês podem retomar as coisas a dois aqui. Então sim, o julgamento é uma nova chance, tá? As coisas não se perderam, tem sentimento aí. Esse próprio arcano dá força de sentimento também, o arcano 11, onde as pessoas têm vontades ali, mas elas também ficam, às vezes, né, segurando, porque tem energia que está travando também. E a gente está identificando tudo isso para que seja atrapalhado para funcionar melhor, tá? Então, para quem passou por término de relação, afastamento, a gente tem o próprio arcano que mostra isso, né? Esse fato ocorrido, o arcano que mostra uma força de recomeço, de uma nova chance, tá? E o arcano que, por sua vez, também, o arcano 11, mostra resolução de problema. Mostra que tem conserto, que nada está perdido, tá? Vamos lá. Arcanos menores agora. Olha, veio 2 vezes o número 2, só faltava aqui ser um arcano 2 também, né? Já pensou? Aí seria um sinal fortíssimo espiritual, tá? Não veio, mas não quer dizer que não tenha força espiritual acontecendo na mesa também. Tem. Só que fica essa ideia, tá? Quando a gente está abrindo arcanos menores, poxa, veio 2, 2 e 2, né? Uma trinca de números que se repetem assim é uma força dos anjos ali presente, tá? Independente de qual número seja. E aqui o que nós temos? O 2 de paus, né? Que mostra um processo de individualidade, então talvez você viva esse momento mesmo, né? Onde você está buscando uma conexão com a outra pessoa e essa conexão não está acontecendo porque você está se deparando com uma pessoa que está mais individualista, está sinalizando querer estar mais no próprio canto, está ali de repente numa defensiva com você, né? Mas olha o desenvolvimento dessa mensagem. Quem sai dos próprios domínios, de uma individualidade, para se colocar novamente com você aqui, ó, tá? Então, a gente vê esse desenvolvimento de quem está no próprio canto agora, mas se recoloca na energia com você. A gente tinha falado que tem sentimento aí. Olha o sentimento vindo, né? Nesse 2 de copas, que é o próprio arcano de uma união, de energia de relacionamento, de paixão, como você está vendo aqui, está escrito na carta, né? E ele se combinando com a morte que estava ali, pode ter sido essa ruptura, né?
que muitos de vocês viveram mesmo. Então, uma energia a 2 aqui sendo interrompida, mas uma nova chance que tem na situação, tá? E o 9 de espadas traz arrependimento, traz culpa aqui, sabe? E vocês estão vendo, aqui até escrito na carta, né? Atitudes radicais, vingança. Isso simboliza o quê? Um arrependimento que atitudes como essas possam gerar, tá? Você vê uma pessoa que está numa postura lamentável aqui na carta, né? É o peso das próprias culpas, né? De quem pode ter sido radical com você. E o arcano da morte fala muito disso, às vezes, sabe? De quem toma atitudes radicais, meio intempestivas, assim, sem pensar direito, coisas abruptas, aquela situação que é do nada, sabe? E isso muitas vezes representa o quê? Um comportamento que não está sendo bom há algum tempo, que está se arrastando e está virando aquela bola de neve no peito, né? E quando a pessoa manifesta isso, muitas vezes é assim mesmo, ó, sem aviso prévio, sabe? É o arcano da morte que chega metendo a foice ali, ceifando, sem avisar, né? É um arcano que representa muito disso, né? De atitudes radicais. E essas atitudes radicais estão aqui. De repente, quem teve uma atitude como essa com você, como o próprio arcano mostra aqui, né? Também esse sentido da vingança, quem quis descontar alguma coisa em você, ou às vezes se vingar mesmo, sabe? De alguma coisa que você fez e não foi legal e a pessoa ficou guardando, então agora vai tomar, vou dar na mesma moeda. Então pode ser quem agiu assim e se arrepende muito por ter feito isso, tá? O arcano da força que está ali, né, combinando com esse 9 de espadas, representa agora quem está a fim de contornar a situação dos males causados por esse comportamento aqui, tá? Então o 2 de paus mostra uma pessoa que está lá mais na própria individualidade e pensando muito com os próprios botões. Olha o que vem na cabeça dessa pessoa agora, a energia do julgamento, né? Dessa força de recomeçar, onde o movimento espiritual está sinalizando ali que tem mais uma chance para se viver aquilo que não foi bem vivido, né? Então a pessoa que está ali numa de, poxa, estraguei tudo, ó, né? E aí é o espiritual mostrando, não, né? As atitudes foram negativas, sim, mas tem conserto, dá para experimentar essa energia novamente, tá? Então o tarot dá essa vibração de que não tem nada perdido, tem aqui energia de arrependimento, né? Se foi dito alguma coisa que feriu, foi da boca para fora, sabe? Se teve essa coisa de, terminou comigo do nada, então pode ter sido quem fez um movimento aí de vida agindo de uma forma meio radical, muito provavelmente descontando alguma coisa em você, sabe? Mas se arrepende por isso e deseja poder reparar as próprias ações, né? E nessa energia, eu gosto sempre de dizer assim, que a gente tem uma escala evolutiva. Tem gente que comete erro e nem se arrepende, era isso mesmo e acabou. Aí desse cachorro não sai mato, né? Aí tem, esse seria o grau 1, vamos colocar assim, né? O grau 2 seria o quê? A pessoa que se arrepende, mas fica naquela de que não pode fazer nada a respeito, né? Me arrependo, né? Mas que pena, eu fico triste por isso, mas enfim, já foi, já passou, né? Então já tem uma evolução aí, já é a pessoa que se arrepende, mas não é aquela pessoa que está disposta às reparações. E o grau 3 aí seria a pessoa que se arrepende e quer reparar os erros, tá? E é exatamente o que nós temos aqui, o arrependimento e o desejo da reparação dos erros, de consertar as coisas. Então, é o grau 3, tá? É o que o tarot revela sobre essa pessoa, numa forma equivocada de agir com você, né? E é a melhor das possibilidades, né? Porque não se trata da pessoa que nem mesmo se arrepende e também não se trata da pessoa que se arrepende, mas não está disposta a fazer nada. Nós temos uma pessoa que é arrependida e disposta, tá? Tá ali com os próprios botões ali, se lamenta muito pelo que fez, né? Às vezes fica meio pessimista, achando que, enfim, não dá para consertar, mas tem uma inspiração ali dos anjos, olha, né? Trazendo essa visão para que a pessoa se encoraje a fazer os movimentos certos aqui, que vem desejando fazer, para que vocês possam retomar uma jornada, tá? Então, o que o tarot dá aqui, né? Essa informação de nada perdido, a informação de onde houve um corte, podendo
haver uma nova chance, uma ruptura, uma energia interrompida, recebendo uma nova possibilidade, tá? E também o tarot está informando, como nós dissemos, né? Aqui uma revisão comportamental, que aí eu acho que serve, né? Tanto para outra pessoa quanto para você também, tá? E a gente até pode ligar os fatos. De repente foi quem aprontou uma para cima de você aqui nesse aspecto, sabe? De do nada ter virado as costas, te deixou falando e tal. Por quê? Como eu disse, né? Às vezes esse comportamento de querer controlar, que foi incomodando e aí virou aquela bola de neve. Na hora que a pessoa manifestou isso, foi do jeito errado. Não é quem se sente orgulhoso, né? Por ter feito o que possa ter feito também, tá? Mas é importante, né? Que para você venha esse conceito de viver e deixar viver, entender o outro como o outro é, né? E não ficar tentando fazer com que seja do seu jeito. Então tem sim uma revisão de expectativa aqui quanto à relação, que ela é importante. Tem uma necessidade de repensar a maneira de continuar caminhando a dois, tá? Mas tem bons caminhos aqui que podem ser aproveitados, sim. E, principalmente, né? Onde se acredita que tudo se perdeu, o tarot está mostrando que não, ok? A gente vai abrir agora o baralho cigano. Vamos a ele. Olha aí, gente. Então, o que que nós temos ainda na energia dessa pessoa com você? Temos a âncora como a primeira carta e o cavaleiro que se movimenta nessa direção, né? Então o cavaleiro é uma procura, é uma iniciativa, é um movimento, sabe, que parte dessa pessoa com você, né? E de quem vem querer gerar esse sentimento de segurança. É uma carta que mostra muito das intenções, o baralho cigano revelando as intenções que essa pessoa possa ter com você. Ah, beleza, teve esse tipo de atitude, vem atrás, mas vem atrás para quê, né? É para ter um momento, é para ter um remember, é para, sei lá, né, ter qualquer coisa aí de modo a não se comprometer, porque se for assim, para mim não serve. De repente seria você pensando agora, né? Então a âncora está mostrando a intenção. Esse cavaleiro vem atrás e vem para quê? Vem querendo buscar uma situação aqui de estabilidade, de se firmar, tá? A âncora mostra muito esse cavaleiro fazendo um movimento para se firmar com você, querendo realmente, né, colocar essa energia do 2 de copas, que é de uma união aqui. Então essas cartas, olha, esse conjuntinho que se formou aqui é muito interessante, né? Uma outra coisa interessante que eu percebo, veio o arcano da morte, que nesse tarô é a foice, né? E nós temos a foice aqui também, no baralho cigano, né? E nós temos ali isso que pode ter sido uma atitude radical, gerando um arrependimento. E aqui é a mesma coisa, tá? A atitude radical da foice, de quem interrompeu uma energia, né? Um corte na situação aqui, e um arrependimento, sabe? Pelo fato de a vida ter se complicado aqui, olha, tá? Então é quem quer melhorar essa energia com você, virando do chicote para o sol, né? Uma melhoria significativa, todo um peso que sai aqui, né? Para esclarecimentos que a luz do sol vem trazendo também energia de felicidade e aprendizados aqui. Então tudo o que aconteceu entre vocês gera aprendizados, né? A carta do livro fechando a leitura mostra isso, inclusive, né? Para você saber assim, a pessoa, sei lá, fez isso comigo e tal. Só que assim, vamos partir do princípio de que ninguém é coitado aqui, tá? Não tem vilão e vítima. Tem erro das duas partes, tá? Porque se a pessoa teve atitude radical com você, né? Teve atitude que não foi legal, né? Também pode ter tido um controle aí da sua parte, né? A coisa de, sabe, ficar ali querendo modelar o outro para que seja da sua forma. Isso causou problema também, tá? Então, viver e deixar viver, compreender a natureza alheia, certo? Aprendizados para ambas as partes, né? Então, da sua parte, essa assimilação que é importante,
E da parte da outra pessoa, poxa, será, mas não é quem errou e vai fazer igual? Aqui aprendeu também, sabe? Com as coisas. E um aprendizado que dá um valor nessa energia do sol, que pode trazer muita felicidade para a vida. Então, nós temos o baralho mostrando quem não quer abrir mão dessa energia com você. E aprendeu com os próprios erros aqui. Mas é quem também espera, né, que você também possa admitir algum erro da sua parte, né? E não que fique nesse jogo de quem foi o vilão e quem foi a vítima, tá? Então, isso envolve um processo de maturidade, né? Poxa, deixa eu me perceber também, né? O que eu posso ter feito que motivou, às vezes, né, uma postura da outra pessoa que não foi legal? Será que eu fui correto o tempo todo e o outro tá todo errado? O ser humano é muito assim, né? Sempre o problema é o outro, sempre o errado é o outro, nunca fui eu, né? Então a gente tem que trazer um pouco dessa reflexão aqui também, né? Bons caminhos são perfeitamente possíveis, certo? Principalmente porque nós temos aqui, né, uma pessoa arrependida de alguma atitude com você, querendo consertar e se movimentando para isso, com uma intenção de vir para ficar, tá? Então não é vir a passeio não, né? E tem um aprendizado aqui com o que aconteceu. Isso dá uma, assim, aquela dose de se liga, né, na vida, para a pessoa na hora de repente dar uma derrapada de novo ali se lembrar, né, das dores do passado para não cair de volta naquele mesmo lugar, sabe? Então, é uma leitura que mostrou muito de potencial para um desenvolvimento, para as coisas melhorarem, também lições envolvidas aqui, e isso tudo faz parte de uma evolução, né, de um processo de evolução espiritual que eu, né, trazendo a minha visão pessoal às cartas agora, eu gosto de ver muito do que o que seja o papel de um relacionamento. A gente se relaciona com alguém porque esse é o melhor caminho para a gente viver uma evolução espiritual de verdade. Porque é na convivência que a gente está mais em contato com os nossos próprios defeitos, né? Onde a gente precisa se melhorar. Quando a gente está sozinho, a gente age como a gente quer e está tudo certo o tempo todo. Não tem ninguém apontando nada pra gente, né? Quando você tá com alguém, aí não é do seu jeito o tempo todo. Você tem que se melhorar, porque você vai ter que fazer a convivência funcionar, né? Tem que encontrar o senso comum. Você tem que abdicar, né, de certas partes de si para se adequar a outra pessoa. E isso vai nos moldando, né? Nos ajudando a nos tornar alguém melhor. Então eu vejo um relacionamento muito como uma grande oportunidade de evolução espiritual, né? E é exatamente isso tudo que está aqui em jogo para vocês, tá? Sendo assim, nas entrelinhas do jogo, o que nós percebemos? Uma movimentação espiritual muito forte entre vocês aqui, uma relação que tem muito desse propósito mesmo, sabe? Que não é só para ser amorzinho, né? Só para ter alguém na vida e ter pelo motivo de ter, porque é melhor ter alguém do que não ter. Tem algo mais em jogo aqui. Tem grandes lições espirituais, tá? Então isso também faz com que as forças do acaso, né, sejam afastadas. Se você tem esse sentimento, por exemplo, né? Poxa, eu tenho uma sensação muito forte, né? De que não é por acaso que eu me envolvi com essa pessoa, que tem algo mais aí, que tem algum tipo de ligação espiritual. Então é isso, tá? É esse tipo de confirmação também que o tarô, junto com o baralho cigano, né, estão te passando aqui. Realmente tem essa energia espiritual muito forte aí entre vocês, né, no sentido de aprendizados que são importantes para a vida e caminhos evolutivos que ajudam muito a resgatar karmas, tá? Vocês dois, um diante do outro, cumprem muito desse papel de uma ajuda mútua aqui, né? Então, como desdobramento disso, pode haver um sentimento muito grande de uma gratidão, sabe? Após uma jornada juntos. E vocês têm muito aqui para poder experimentar isso. Que assim seja. O que eu desejo é a felicidade a todos os envolvidos, né? Com certeza. E a minha gratidão por você estar aqui, por você ter participado de mais desse trabalho que eu fiz no canal. Se você curtiu, se foi importante para você, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, usa os comentários para conversar comigo, diz aí o que você quiser. Na descrição tem os meus cursos também, se você quiser estudar o tarô
ou baralho cigano, tá? Fica à vontade aí para conhecer. Um abraço, um beijo e até a próxima.